O Richarlison, galera, ele deu uma entrevista aí, né, pro podcast Nos Armários dos Vestiários da Globo e ele assumiu, né, a sua bissexualidade. O Richarlison resolveu assumir sua bissexualidade. A gente vai mostrar aqui, né, o que o Richarlison falou sobre a situação. Ele fala o seguinte: a vida inteira me perguntaram se sou gay. Eu já me relacionei com homem e já me relacionei com mulher também. Só que aí eu falo, hoje aqui, e daqui a pouco estará estampada a notícia: Richarlison é bissexual. E o meme já vem pronto. Dirão, nossa, mas jura? Eu nem imaginava. Cara, eu sou normal. Eu tenho vontades e desejos. Já namorei homem, já namorei mulher. Mas e aí? Vai fazer o quê? Nada. Vai pintar uma manchete que o Richarlison falou em um podcast que é bissexual. Legal. E aí vai chover de reportagens. E o mais importante, que é a pauta, não vai mudar, que é a questão da homofobia. Infelizmente, o mundo não está preparado para ter essa discussão e lidar com naturalidade com isso. Pelo tanto de pessoas que falam que é importante meu posicionamento, hoje eu resolvi falar. Sou bissexual. Se era isso que faltava, ok, pronto. Agora eu quero ver se realmente vai melhorar, porque é esse o meu questionamento. Olha aí, ó, o Richarlison faz um desabafo. Eu discordo dele. Foi pra Joana Maranhão. Eu acho que já mudou muito. A Joana Maranhão? Eu acho que não, é, né? Eu acho que já mudou bastante. Mudou bastante já até o respeito. Até por isso. Porque pessoas como o Richarlison têm assumido, têm falado sobre a situação. Mauro César Pereira, o que falar sobre esse desabafo do Richarlison, assumindo mais um atleta, né? Assumindo sua bissexualidade. Eu também acho, como você disse, que para mudar as pessoas têm que se posicionar. Acho que já houve uma grande evolução. Discussões que no passado não existiam, hoje elas são comuns. Tivemos mais uma vez a parada aqui na Paulista agora, final de semana passado, domingo, né? Já acontece desde quantos anos? 70, 80, né? Uma coisa de muitos anos, né? E que era um grupo pequeno. Exato, e agora milhões de pessoas. Agora, ao mesmo tempo, também ele não é obrigado a comprar essa briga, né? Ninguém é obrigado a comprar essa briga. Compra a briga quem tem, digamos assim, essa disposição. E acho que eu respeito também o direito dele de falar, não quero comprar essa briga, vão encher meu saco, não quero, é minha vida, é minha opção, dane-se. Mas no momento que ele se posiciona dessa maneira, acho que ele acrescenta, porque ajuda a tratar essa questão com mais naturalidade, como já as novas gerações já estão encarando dessa forma. Mas esse não é um processo instantâneo, e em alguns lugares, como onde a Copa do Mundo vai acontecer, isso é crime. Inclusive já existem cartazes no Catar, né, com o desenho que eu vi é o seguinte: alertando. É uma família, assim, papai, mamãe, o menininho e a menininha. Aí tem um guarda-chuva em cima deles e tem o arco-íris descendo. E o arco-íris ele bate no guarda-chuva, né, e como se fosse a chuva, né, e não atinge a família, ou seja, as famílias do Catar estão protegidas desse mal. É tratado dessa maneira. Tá aí a figura. Ó. É isso aí, ó. É exatamente isso aí. Já está sendo colocado por lá. E a dona FIFA vai fazer a Copa do Mundo num país onde você trata... Ela vendeu, né? Ela se vendeu, exato, né? Exato, como sempre fez. Já fez em 78, na Argentina, no auge da ditadura militar argentina, com tortura, com morte, com tudo de ruim acontecendo. A FIFA sempre foi assim. Também, uma baita... E lá também você tem casos Nossa. de vários operários mortos. Isso foi noticiado. Acusações de violação de direitos humanos no Catar e tudo mais. Então, acho que é importante, mas eu respeito também o direito dele de falar. Em algum momento, pelo que eu entendi, ele deve ter pensado, não quero comprar essa briga, vão encher meu saco, vão ficar falando disso o tempo todo. E hoje ele resolveu falar, então vira aí notícia de fato, ele não está errado. Mas acho que é importante, é bom, porque ajuda a combater algo que certamente o aflige a muitas outras pessoas. Não, e o próprio irmão dele, o Alexandro, ele me deu uma entrevista lá no canal Pilhado, que bombou, inclusive, tem quase 1 milhão de visualizações, que ele fala sobre esse sofrimento da família. Porque ele fala, o Richarlison não sofria tanto. Com esse preconceito. Ele não tinha assumido, mas tinha o preconceito. E ele fala, ele se preocupava mais com o sofrimento da família. Então vai ver por isso que ele também não assumia. Porque tinha uma pressão na família. Tem um outro motivo. Quando ele jogava no São Paulo, teve um momento que ele quis assumir essa condição e ele foi proibido pelo então presidente de São Paulo, Juvenal Juvencio. Todo mundo lembra disso. Tudo em bastidor, mas o Juvenal dizia o seguinte, se ele assumir, ele está fora de São Paulo.
E a torcida do São Paulo, tá até manchete ali, ó. Quando dava o nome, não gritava o nome dele. Sim. O São Paulo, esse mesmo Juvenal Juventus, tinha muita dificuldade de tocar no tema. Eu acho isso de uma ignorância absurda, mas enfim, cada um é como é. Qual é o mês do rosa? É setembro rosa, outubro rosa e tal? Acho que é outubro rosa. Pediram para o São Paulo colocar aquela luz rosa no São Paulo. O Juvenal não admitiu. Fizeram no Pacaembu, fizeram em vários estados, São Paulo não admitiu com o Juvenal Juventus. Essa história, ela denota uma ignorância assim, absurda. É só ler um pouquinho de história, mas também não vou querer que o Juvenal Juventus tivesse cultura, né? Mas enfim, essa ignorância ela é tão grande. Se você olhar um pouquinho na história, o exército mais poderoso do mundo foi o exército romano. O país mais poderoso, foi a maior potência bélica do mundo. Havia, né, nesses grupos do exército romano até um apoio ao homossexualismo, porque aí eles entendiam que esse amor entre eles gerava uma união que um lutava mais pelo outro, fazendo com que o exército fosse mais poderoso. Era mais do que uma luta por uma situação, era uma situação havia um amor entre eles, e isso não era aceito, isso era até estimulado pelo poderoso exército de Roma. Eu não estou dizendo que a pessoa deva ser ou não deva, estou dizendo, se você olhar na história, entre os grandes poetas gregos, também havia um estímulo a essa situação. Não está certo nem está errado, não estou fazendo juízo de valor, só estou dizendo que o cara que tiver um pouquinho de cultura, ele vai entender que essa situação já passou por várias épocas, como houve uma época que a mulher bonita era a mulher gorda, hoje há o preconceito contra os gordos, enfim, é uma questão. Mas os ignorantes, eles são ignorantes, eles fazem questão de ser. Eu só peço para as pessoas estudarem um pouquinho, lerem um pouquinho, se informarem um pouquinho, porque quando você deixa de ser ignorante, você perde preconceito, você perde uma série de situações. Os ignorantes são os ignorantes. Aí a gente deve deixar. Eu sim. Aí é o meu preconceito contra os ignorantes. Aí é problema deles, né? Não, e só discordo quando ele fala que nada vai mudar. Pra mim já mudou muito. Vocês concordam? Já mudou muito. Concordo. Eu acho que não. Eu acho que é um preconceito. Acho que as pessoas têm medo, porque hoje há uma reação. Mas o preconceito continua fortíssimo. Mas não é igual. Não é igual. Contra os negros, contra os nordestinos, contra o homossexual, contra uma série de pessoas. Só que agora, eles têm medo. As pessoas têm medo de falar. Se você liberar, o cara fala. E sempre que há uma oportunidade, você vê manifestações desse tipo. As pessoas têm medo, ficaram com medo. E se nem que seja por medo, é bom que não fale, que não mostre a sua imbecilidade, a sua ignorância. Mas eu não acho que melhorou conceitualmente, não. É que as pessoas estão com medo de agir como agiam antes. Só isso. Eu acho que melhorou muito, inclusive no esporte. Vanderlei, concorda? O que você acha? Eu acho que é um preconceito escondido, ele existe, está vivíssimo. É isso. Apenas as pessoas agora se policiam mais. Só se policiam mais porque sabem que pode gerar reações. Com relação ao que falou o Richarlison, eu entendo que foi um pronunciamento que serviu como desabafo, alguma coisa que ele estava carregando e decidiu falar abertamente. Sobre ele, eu sempre respeitei o Richarlison fora e dentro de campo. Ele sempre foi um cara sério, fora e dentro de campo. E fora de campo, ele fez muito bem falar tudo isso. É uma luta que todos que enfrentam e sentem contra a homofobia. Ele está expondo e é importante que ele tenha falado. E eu repito, eles enfrentam realmente preconceitos, reações, se hoje estão mais silenciosas. Porque sabem que existem redes sociais, pronunciamentos e combate e tal. Então as pessoas, a maioria das pessoas, né, essas pessoas estão na moita. Mas essa turma realmente sofre preconceito. Ele fez muito bem em expor e eu continuo respeitando sempre, como sempre fiz, o Richarlison. Dentro de campo foi ótimo e fora de campo respeitando a posição, a decisão, aquilo que ele vive e merece meu carinho e admiração. Ó, só lembrando coisas que o Richarlison sofreu, né? Que eu falei até desse preconceito que ele sofria antes de ter assumido. Teve isso que o Flávio falou, que na passagem pelo São Paulo, no momento que gritavam o nome dos jogadores, ignoravam o do Richarlison em algumas escalações. Quando ele foi especulado no Palmeiras, ele viu a Mancha Verde erguer uma faixa com os dizeres "A homofobia veste verde" em protesto na porta da academia de futebol. E na apresentação no Guarani, em 2017, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, ele foi alvo de pelo menos 5 bombas atiradas por 2 homens em uma moto. Apesar das explosões, ninguém ficou ferido. Eu já passei uma situação com ele, né?
Eu fui num programa de televisão, era do Leão, do Gilberto Barros. Disputa. Vampeta contra o Richard, Corinthians contra o São Paulo, né? E ganhava uma moto. Uma moto no valor de R$20 mil. Aí perguntas, né? História, geografia, matemática, tudo. Ele tava Isso na você é faculdade. bom. Você é bom de história. Tava voando. São perguntas. Papá, Vampeta, capital do Equador, Quito, ponto para o Vampeta. Papá, Richard, não sei o quê, papá. Aí caiu assim, né, pra mim, Malta. Isso aí é da hora. E o Rick sabe que é tudo verdade, que tava nós dois juntos, um contra o outro. E os auditórios com as camisas de Corinthians e São Paulo, né? Aí caiu pra mim assim, Vampeta, ser vivo colorido de 8 patas, com a letra I. Eu falei, agora fudeu. Eu falei, esquilo. Esquilo? Aí o Gilberto Barra falou, ponto para o Richard, esquilo, velho, lá em Nazaré, o esquilo é ruim e todo. Eu não sabia, eu tinha que responder. E é muito rápido, né? Que viu? O negócio que é muito rápido. Vampeta, a resposta certa é inseto. Eu falei, inseto, ó, ponto para o Richard. Ele vibrou, né? Que já tá com a moto já. Aí que assim pra ele. Local onde se vende remédio com a letra F. F? Ele passou. Eu digo, pô, Rick, comeu moço. Aí ele fez assim. Aí o Gilberto Barra deu risada e falou: ô, Vampeta, seu nome é Vampiro com Capeta. E ô, Richard, seu nome é muito difícil. Como é que sua mãe te chama em casa? Mamãe me chama de bebê. Aí todo mundo deu risada. A assessoria de imprensa do São Paulo mandou cortar. Não, corta. Queda gravado, que foi um assessor do São Paulo. Corta. Eu falei, opa, peraí. Se cortar isso aí, vai cortar esquilo também. Vai cortar esquilo. Vai ficar bebê e esquilo. Ou nenhum dos dois. Gilberto Barra aí vai daquela voz da lei do diretor. E aí, faz o quê? Não, deixa do jeito que tá. Beleza. Foi bebê e foi esquilo. Bebê e esquilo. Tá todo mundo na parada. Aí... Muito bom. Deu 5 quilos. Por 20 segundos ele ganhou a moto. Ele ganha a moto. Isso era no domingo de tarde, o programa sendo gravado. Termina o programa, tinha um pagode chamado lá na Avenida Sumaré. Tinha um pagode. E os jogadores de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, tudo, ele falou, vamos lá no pagode? Eu digo, eu vou passar lá. Aí ele falou, tá bom, tu te encontro lá. Era 6 horas. O pagode começava às 10. Show do Arte Popular. Eu venho na Sumaré, fico no Juca Alemão. Tinha um bar chamado Juca Alemão. Tô lá tomando uma no Juca Alemão, fazendo a cabeça, tomo as caipirinhas, o dono era meu parceiro. Chego 10 horas. Lá no pagode, camarote, subo as escadas, encontro Valdívia, Carlos Alberto, tudo na resenha. E Denilson. Aí eu falo, vai, acabei de perder uma moto agora pro Richard. Eu falo, pô, ele tá aí, tá lá no primeiro camarote. Eu digo, eu marquei com ele aqui e tal. Perdi por 20 segundos. Aí contei os esquilos, não sei o que, os caras começaram a dar risada. Vem o segurança, me leva lá no primeiro camarote. Tá com as amigas dele tudo da faculdade. Eu falei, aí, Rick, aí sim, hein? Bota logo na fita uma dessas aí. Ele tava na caipirinha e a gente, o camarote aqui em cima, o palco aqui, Arte Popular cantando, e o povo embaixo. O Leandro Learte fala, ó, agradecemos a presença do Vampeta e do Richarlison. Todo mundo olhou pra cima e falou, tá pegando, tá pegando. Quer dizer, ele já sofria isso. Claro. Então foi esse desabafo aí. Tá pegando, tá pegando, tá pegando. Então já tinha... Mas ele já sofre há muito tempo. Claro. Não assim no meio do... É o que o Mauro falou. Ele assim, não no meio dos boleiros, que eu vou te falar. Vai dividir com ele quando ele jogava. Vai, a velocidade que ele tinha, tudo. Fisicamente, fisicamente tudo. Então, a gente fala assim, os boleiros Mas jogadores... agora falando sério, você acha que o zagueiro, muitas vezes, que jogava contra o Richarlison, não dava essa provocada? Que a gente sabe que o jogador apela. Se você perguntar pra ele, ele vai te falar que dentro do futebol, com os jogadores, ele não sofreu problema nenhum. Sempre foi respeitado, Sempre né? respeitado. No próprio grupo do São Paulo. Pela bola que ele jogava, pô. Senão Aí ele, não tem jeito. Se chegar alguém e perguntar Não é? assim, com os jogadores, você já passou algum constrangimento com algum? Porque primeiro que os atletas não iam aceitar. Primeiro assim, eu jogo com o Richard, sei que ele... Aí chega outro pra tirar um barato. Pode ter as brincadeiras entre nós que ele permitia dentro do grupo do São Paulo, tudo. Mas não assim, que nem... Não, eu não ia excluir ele. Jamais. Quem não queria... Qualquer jogador queria o Richard do lado dele, quando ele jogava. Jogava lateral esquerdo, de zagueiro, de primeiro volante, segundo volante, dava pontapé, rápido, batia também. Eu tava borracha. Então é o seguinte, aconteceu isso. Aí, isso aí que eu tô vendo, que o Alexandre jogou no Vitória,
é meu amigão. O pai dele, o Leila, O Leila era parcelão. Eu era infantil no Vitória quando ele jogava. Pra ele foi um desabafo que não pro meio do futebol. Os jogadores. Porque ele sempre foi muito, muito querido por todos. E hoje trabalha no Sport TV, né? E vai muito bem, viu? O Richarlison, no São Paulo, ele teria dificuldade para assumir, porque mesmo não assumindo, ele já sofria muita coisa. O que o Vampeta falou, a assessoria do clube não queria colocar o negócio de bebê, porque podia fazer uma ligação, o Richarlison tem o apelido de bebê. Mas ficou bebê e piadinha. Nada. E realmente, muitos jogos eu fui no Morumbi em que pulavam o nome dele, dava escalação, Rogério goleiro, não sei o quê, gritava Rogério, Miranda, e chegava a vez dele, pulavam, ia pro próximo. Isso aconteceu várias vezes, né? Quase todo jogo. Teve um momento que acontecia em todo jogo isso aí, e era um jogador campeão no São Paulo, né? Um jogo independente disso, se não fosse campeão também, tinha que ser respeitado. Seleção brasileira convocado, né? Sim, foi convocado para a seleção. Eu conheço o Richarlison, teve uma época que a gente jogava bola junto num clube aí lá na Aclimação, um cara muito legal. Ele nunca escondeu das pessoas isso, né? Mas publicamente ele nunca assumiu. Porque ele tinha receio de sofrer preconceito, já sofria mesmo sem assumir. E tomara que agora... Que hoje, assim, acho que houve uma melhora porque há briga, isso é verdade. Acho que hoje há mais a briga, a contestação em relação às pessoas que são preconceituosas, Reação, então isso né? intimida. Mas tomara que o Richarlison e todos que são homossexuais, bissexuais, que eles possam viver como eles são. E naturalmente que, realmente como ele falou, que isso não seja mais uma notícia, ainda é notícia. O Richarlison assumiu que é bissexual. Que não seja notícia, uma coisa normal. Tá bom, ele é bissexual, não tem nada de diferente nisso, né? Então que ele consiga ser ele mesmo, tranquilamente, viver Quando melhorar tranquilamente. o nível das escolas no Brasil, isso também deve melhorar. Mas é difícil, né? Essa de melhorar a escola no Brasil já é um pouco mais difícil, mais demorado.